Em sua primeira mensagem enviada ao Congresso Nacional, Lula mostrou que está preocupado com os pobres dos seus amigos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Lula enviou ao Congresso Nacional sua primeira mensagem oficial no dia 2 de fevereiro. Essa mensagem é tradicionalmente lida no início do ano legislativo e apresenta as prioridades do Poder Executivo para o ano que se inicia, bem como conta aquilo que o presidente espera do Congresso. E tratando-se de uma mensagem escrita por Lula ou por algum subordinado, uma vez que o Molusco não é bem conhecido por seu domínio da língua portuguesa, bem, todos nós sabemos o que esperar. Além de criticar o governo Bolsonaro, mais uma vez, acusando-o de realizar desmonte das políticas públicas, Lula deixou claro quais serão suas prioridades em seu terceiro mandato: realizar uma reforma tributária e reorganizar a questão sindical no país. Ou seja, em outras palavras, dar um jeito de cobrar ainda mais impostos para financiar aquelas políticas assistencialistas sem sentido, mas principalmente para ajudar os seus amigos latino-americanos, além de arranjar, lógico, uma nova forma de roubar dinheiro dos trabalhadores para dar aquela ajuda a seus amigos sindicalistas pelegos. Lula afirmou que pretende sugerir ao Congresso Nacional uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos e assegure que os mais pobres paguem menos e os mais ricos paguem mais, a fim de preservar o financiamento do estado de bem-estar social. A gente vive nisso, né? Nas palavras do Molusco, seria necessário distribuir a carga tributária de forma mais justa. De fato, notícias recentes sugerem que Haddad, o poste de Lula na Fazenda, e sua equipe econômica de patetas estão trabalhando para enviar aos parlamentares uma proposta de reforma tributária até abril deste ano. A esperança é que ela seja aprovada no Congresso Nacional até dezembro. E qual seria o interesse do governo Lula em realizar uma reforma tributária? Bem, na certa você já sabe a resposta. O Molusco, meu amigo, quer mais dinheiro. E para isso, lógico, ele só tem um lugar para tirar. Ele precisa roubar a população brasileira ainda mais por meio de impostos. E é basicamente nisso que se resume qualquer reforma tributária, na criação de novos impostos, aumento da carga tributária. Ainda que, supostamente, o projeto inicial tenha a intenção de simplificar os tributos e reduzir as alíquotas, a tendência natural é que os parlamentares encham o projeto de penduricalhos e puxadinhos. No final, o resultado será pior que o cenário anterior à reforma. E sim, Fernando Haddad, tal como tantos outros antes dele, afirmou que o seu projeto de reforma tributária vai trazer simplificação de tributos e redução de alíquotas. Mas será que dá para confiar no governo do PT, principalmente em se tratando de questões fiscais? É certo que existe a questão da curva de Laffer, que basicamente afirma que a partir de determinado percentual, a arrecadação de imposto diminui ao invés de aumentar, mesmo com o aumento da alíquota. E dessa forma, uma redução da carga tributária poderia representar, no fim das contas, um aumento da arrecadação estatal total. A prova disso é que o governo Bolsonaro conseguiu entregar um superávit de 54 bilhões de reais em seu último ano de mandato, sendo que o orçamento projetava um déficit superior a 200 bilhões. O governo conseguiu um resultado fiscal muito superior ao pretendido, sendo que, no ano de 2022, diversas renúncias fiscais foram feitas, como no caso dos combustíveis. Porém, o mais provável é que o governo Lula não esteja disposto para pagar para ver, na esperança de que uma redução de impostos represente uma maior arrecadação no futuro. É bem provável que no final de todo esse processo, o brasileiro termine tendo que pagar ainda mais imposto do que antes, mas tudo bem, afinal de contas, como o Lula, o pai dos pobres, afirmou, tudo isso será para o bem dos mais necessitados e para reconstruir o estado de bem-estar social no Brasil. Seguindo em suas demandas, Lula acenou para o Congresso com a possibilidade de se retomar o financiamento dos sindicatos. Sim, ao que parece, aquela recente conversa que Lula teve com os líderes sindicais já começou a dar frutos. Nós falamos sobre isso no vídeo Lula afirma que o fim do imposto sindical foi um crime contra os sindicatos. O link está na descrição abaixo. O Molusco reclamou da asfixia financeira dos sindicatos desde o início da reforma trabalhista e afirmou ser necessário promover uma construção negociada de regras para um novo sistema sindical e de proteção do trabalho. Asfixia do trabalhador tendo que pagar imposto sindical, ele não falou nada sobre isso. Segundo Lula, seu governo vai respeitar as decisões de financiamento solidário e democrático
da estrutura sindical. Isso implica dizer basicamente que o governo petista pretende abrir a possibilidade de os próprios sindicatos definirem o seu financiamento, por meio de convenções coletivas e acordos. Seria a recriação do imposto sindical, mas apenas com uma roupagem nova. O roubo é o mesmo, as vítimas, os trabalhadores, são os mesmos, os beneficiários, os sindicatos, novamente os mesmos. No fim das contas, trata-se da mesma roubalheira sindical patrocinada por Lula, o amiguinho dos sindicatos. E ainda, em sua mensagem ao Congresso, o presidente de 9 dedos deixou claro qual será o foco da política externa brasileira nos próximos 4 anos. Nas palavras do Molusco, a cooperação com nossos vizinhos continentais voltará a ser central em nossa política exterior. O presidente afirmou também que o Brasil voltará a integrar a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e sua intenção será revitalizar a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL, e fortalecer o Mercosul. Veremos, portanto, o alinhamento do Brasil com o que há de mais atrasado e subdesenvolvido na região. Aliás, como sempre aconteceu durante os governos petistas. E é claro que somos eu e você que vamos pagar a conta dessa reaproximação entre o Brasil e seus vizinhos socialistas totalmente quebrados por conta do socialismo. Bem, Lula deixou claras as intenções não apenas para este ano, mas para os próximos 4, uma vez que a primeira mensagem de um presidente ao Congresso costuma trazer a síntese de seus planos para o seu mandato inteiro. Na verdade, nada disso nos surpreende. Já sabíamos que as prioridades de Lula seriam aumentar a arrecadação do Estado, encher os cofres de seus ministérios, pagar todos os seus amigos corruptos e ainda ajudar sindicalistas e o Foro de São Paulo, os países socialistas que estão quebrados aqui na América Latina. A maior parte desses casos, essas coisas dependem também da aprovação do Congresso Nacional. E é aqui que reside o maior perigo dessa história. Enquanto os planos de Lula forem apenas intenções em sua mente doentia, isso não será um grande problema para os brasileiros. Porém, se esses planos tiverem o apoio do Congresso Nacional, bem, aí sim teremos um grande problema. É difícil afirmar, desde já, se Lula já possui o apoio que precisa no parlamento ou se a situação está desfavorável para o seu governo. O fato, contudo, é que ele já acena para os parlamentares nesse sentido, solicitando às casas que debatam com carinho as medidas provisórias que ele já vai editar no início do seu mandato. Determinado trecho da sua mensagem ao Congresso Nacional deixa subentendida essa suspeita. Nas palavras de Lula, ao citar a PEC do rombo do teto de gastos, a aprovação da emenda, antes ainda da minha posse, simboliza uma colaboração sem precedentes, na qual o Congresso Nacional foi extremamente aberto e cooperativo. Bem, é certo que o Congresso que aprovou a PEC Fura-Teto, que concedeu quase 170 bilhões de reais extras ao orçamento do Lula, não é exatamente o mesmo Congresso que assumiu a atual legislatura. Ainda assim, o risco de um perigoso alinhamento entre Lula e os parlamentares não pode ser desprezado. Para o terror dos isentões e dos iludidos que apoiaram Lula na campanha eleitoral, acreditando que o Molusco trairia suas próprias convicções e seria mais moderado, o presidente já mostrou a que veio. Na sua primeira mensagem oficial ao Congresso Nacional, já demonstrou suas reais intenções. Voltar a privilegiar seus amigos sindicalistas e também seus amigos ditadores socialistas internacionais às custas do povo brasileiro. O documento enviado ao parlamento trata de inúmeros outros temas, como ambientalismo, assistencialismo, políticas de gênero e tudo mais que se possa esperar de um governo de extrema esquerda como o do PT. O que apresentamos aqui, porém, já é suficiente para deixar claro o buraco em que estamos nos metendo. Lula voltou ao poder com sangue nos olhos, e ele vai tentar fazer em poucos meses tudo o que não conseguiu fazer nos 8 anos dos seus primeiros 2 mandatos. Espere que tudo que vimos no passado ser repetido esse ano e nos próximos com ainda mais ímpeto. Uma reforma tributária atabalhoada que terminará por aumentar a carga de impostos para todo mundo e ainda afastar do Brasil investidores, alinhada a um fortalecimento do peleguismo sindical, um número cada vez maior de financiamentos a fundo perdido no exterior. O Molusco não apenas deixou claro para o Congresso Nacional quais serão as medidas tomadas por seu governo para destruir o Brasil, ele também foi explícito ao afirmar que conta com o apoio dos parlamentares para levar a cabo seu trágico objetivo. A última barreira que nos separa do completo socialismo está nas 2 casas do Congresso Nacional.
Se ela for derrubada, meus amigos, a coisa vai ficar feia. Pode ser que, por fim das contas, Lula seja frustrado pelos parlamentares e o Brasil acabe ganhando uma sobrevida. Caso contrário, porém, a primeira mensagem de Lula ao Congresso Nacional representará o nosso caminho para a Argentina, ou pior, para a Venezuela. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Torgunha. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir aí abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Isso ajuda a gente aqui no canal. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!